Oi, gente, meu nome é Ricardo Machado, estamos aqui iniciando a nossa aula de avaliação de risco químico. Vamos determinar hoje aqui como é que a gente consegue levantar, né, os riscos presentes aí no ambiente de trabalho, tá? Então, a primeira coisa, né, é a gente fazer uma avaliação qualitativa, a gente saber que tipo de materiais eu tenho naquele ambiente, que tipo de reagentes, que tipo de produtos podem ser originados naquela atividade, né? E se esses materiais podem ou não estar suspensos no ar. Tá? Se eles não estiverem suspensos no ar, a gente vai avaliar o risco de cada produto, a manipulação, se ele é inflamável, se ele é tóxico, se é absorvido pela pele, pelos olhos, né? E para isso a gente vai consultar uma ficha chamada ficha de segurança de produtos químicos. Tá? E essa ficha é padronizada por uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, aqui é a NBR 14725, e ela tem 16 itens, 16 tópicos. Entre eles, claro, do início, né, a identificação do próprio produto, o nome comercial, o nome técnico, a composição desse produto, né, informações sobre os ingredientes, né, a composição. Nem sempre o nome comercial ele é muito sugestivo, por exemplo, você falar diabo verde. Que diabo é isso, né? Diabo verde é soda cáustica, né? É um produto para você usar para desentupir cano, né? Limpeza de cozinhas. Identificação dos perigos, se é inflamável, se é explosivo. E também as medidas de primeiros socorros. E várias outras coisas, como a inflamabilidade, né? O limite de tolerância desses produtos. Então, os produtos que eu utilizo, eu tenho que ter aqui uma biblioteca, né, com essas fichas aí. E onde eu vou encontrar, né, a lei brasileira diz que quem produz, quem fabrica ou importa reagentes químicos, ele tem que gerar e publicar essa ficha. E claro, o local mais barato para fazer isso é a internet. Então, as empresas disponibilizam nos seus sites, né, essas fichas dos seus produtos. Então, você consegue achar facilmente aí num buscador de internet essas fichas. Essa daqui é do ácido sulfúrico, não está dando de ler aí, porque o slide é pequeno, né? A tela é pequena, mas é o do ácido sulfúrico. Então, conhecendo os produtos que eu tenho no ambiente de trabalho e aqueles que podem estar presentes no ar, né, no ambiente aqui, no ar respirado aqui pelo funcionário, eu vou ter que fazer o que a gente chama de amostragem, né? A amostragem é eu tirar algumas amostras para poder ter um resultado sobre a qualidade desse ar. Tá? Então, por isso que é importante eu saber quais produtos, porque as técnicas aqui de amostragem não são assim gerais, né? Se você tira lá uma amostra e mede tudo que tem ali, né? É muito caro a gente medir várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que definir qual é o produto para medir a presença dele, né? Então, a gente tem dois tipos de amostragem, dois tipos de coleta, né? Um deles seria uma situação pontual, onde eu preciso de um resultado instantâneo. Então, tem ali um ambiente, por exemplo, um espaço confinado, onde o funcionário vai entrar, e aí eu tenho que saber na hora quanto é que tem ali de determinado produto, né? Para o amigo não ter uma lesão grave, né? Então, para isso aqui, a gente vai usar os tubos dosimétricos ou um instrumento de leitura direta, onde já vou colocar o instrumento ali e saber quanto que tem daquele gás, daquele vapor, daquele contaminante. E a outra maneira é uma amostragem contínua, e nessa amostragem contínua eu posso poder ter um resultado em tempo real, por exemplo, ali eu tenho um detector de gases, medir não tem nada daquele gás, e aí, mas quando o funcionário for entrar naquele ambiente, o trabalho dele pode gerar esse gás. Então seria legal eu ter um alarme, né, um indicador. Então a gente põe no peito da pessoa um detector de gás, e esse detector vai apitar ali, vai dar um sinal se acontecer algo errado ali, uma concentração perigosa, né? Então, essa contínua pode ser assim com resultado em tempo real, ou quando eu tenho tempo, quando é um risco controlado ali, de uma concentração baixa, que não seja perigosa para
imediatamente perigosa à vida e à segurança, né, à vida e à saúde ali, eu posso tomar essa amostra com uma bomba de fluxo constante e mandar o amostrador, que a gente chama de cassete, né, ou coletor, para um laboratório, e aí o laboratório me dá esse resultado com mais tempo. Tá? Então, e quantas pessoas ou quantos pontos eu tenho que fazer essa amostra? Né? Aqui eu tenho uma tabela para sílica. Tá? Sempre a amostra, né, a gente vê da estatística, a gente tem que ter um número que vai refletir a realidade da população. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa para o voto do prefeito. Né? Você não pode entrevistar só uma família para saber quem as pessoas vão votar. Né? Essa amostra é muito pequena para eu ter uma ideia da realidade das intenções de voto da cidade. Né? Mas eu também não preciso entrevistar a cidade toda para saber quem vai ganhar a eleição. Na verdade, essa entrevista é a própria eleição. Né? Então, as pesquisas de intenção de voto têm que ter uma quantidade de entrevistados e uma distribuição nos bairros da cidade que seja realmente representativa. E aí eu posso ter um número que vai refletir o resultado final. Né? Então, para o caso da sílica, essa norma aqui, a norma regulamentadora 22, diz que, dependendo do número de trabalhadores naquele ambiente, eu vou ter que fazer um número de amostras. Então, até 8 trabalhadores, eu posso fazer 7 amostras. Até 10 trabalhadores, eu posso fazer 9. Aí veja lá, se eu tenho 50 trabalhadores, basta eu fazer 18 amostras. Tabelinha aqui, né? Acima de 50 eu tenho que fazer 22 amostras. Tá? Então, a quantidade mínima de pontos de coleta de poeira no ar do ambiente de trabalho. Existe também uma técnica de como fazer isso. Por exemplo, a gente não pode fazer, se for a céu aberto, né? Não posso fazer em dia com umidade do ar elevada. Né? Então, choveu, já não posso fazer essa amostra, porque, claro, vai mascarar o resultado, porque a poeira vai ser sedimentada. Né? Então, esse aqui são os tubos dosimétricos, quando eu preciso fazer uma amostra pontual. E aqui é interessante, ó, nessa técnica eu tenho que, se eu determinar que eu vou medir, por exemplo, ácido sulfúrico, quebra as pontinhas do tubo, encaixa lá na ponta da bomba e puxa a bomba. E aí tem um tempo ali, na bula dos tubos vem dizendo isso, ó, é uma bombada e você tem que demorar 1 minuto para ler o resultado, né? Ou 2 minutos, né? São 2 puxadas com um intervalo de 1 minuto entre uma e outra, né? Para cada tubo, né? Então, dependendo da substância, o fabricante vai recomendar aí esse tempo de coleta de cada tubo. E a norma diz que sempre entre um tubo e outro, eu tenho que dar um intervalo de 20 minutos. Tá? Então, veja que essa coleta aqui, como vai ser 10 tubos, né, vai dar 200 minutos só cada intervalo, né, de 20 minutos, daria 200 minutos, né, mais o tempo de coleta de cada tubo. Então, isso seria, às vezes, dá 4 horas de trabalho aí, para você poder varrer a jornada de trabalho do funcionário e saber qual é a concentração naquele dia daquele produto, naquela bancada de trabalho. Tá? Normalmente a gente usa a pior situação de trabalho, porque se estiver bom nessa pior situação, vai estar bom sempre, né? Tá? Então tem que escolher bem o momento de medição aí, né? Para a gente não ter um resultado errado. Tá? E eu já sei na hora, a gente olha ali no tubinho, sei. Então eu pego lá os 10 tubos e faço a média aritmética do resultado desses tubos aí e tenho ali a concentração no ar, né? Do ambiente de trabalho daquele produto, daquele reagente, daquele produto químico ali. Outra maneira é ter um instrumento de leitura direta, né? Se eu preciso saber na hora também, vou colocar o instrumento ali. Então, um jogo de tubo desse custa aí 200, 300 reais, depende da substância que eu vou mensurar, né? Um aparelho desse custa aí 5 mil, 6 mil reais. Então, tem que avaliar qual é a frequência de uso, quantas medições eu vou fazer, quais ambientes eu vou estar medindo, para ver se vale a pena eu ter esse instrumento. Eu posso também alugar esse instrumento, né? Para fazer esse trabalho. Então, imagine aí o estacionamento de um shopping center, né? Eu gostaria de medir lá o monóxido de carbono lá do escapamento dos automóveis, né? Posso usar aí um instrumento de leitura direta. E posso também usar tubos dosimétricos, né? Mas se forem muitos pontos, acaba ficando bem caro eu fazer com o tubo dosimétrico. Sempre que eu preciso do resultado instantâneo, vou ter que usar um instrumento de leitura direta ou tubo dosimétrico. Tá?
ou ainda um alarme, né, um detector de gases aqui, no caso da entrada em espaço confinado, né, que eu preciso saber em tempo real a concentração do produto para poder abandonar a instalação lá, né, fugir, no caso de uma concentração perigosa. Tá, esse aqui é o detector de 4 gases. Ó. Mede aqui explosividade, mede gás sulfídrico, mede monóxido de carbono e dióxido de carbono também. Outra maneira, né, mais barata de eu fazer uma amostra é usar esse aqui, o amostrador passivo. Ele vem dentro de uma lata, parece uma lata de atum, e ele vem hermético, ele vem lacrado. Né? Então, no dia da coleta, você abre a latinha, monta esse broche aí, pendura no peito do funcionário e passa o dia todo trabalhando com isso aí. Ao final do dia, você tira o broche, desmonta ele, lacra ele dentro da lata, manda pelo correio lá para o laboratório, e o laboratório vai te dar um resultado. Então, veja, se eu não sei na hora quanto está dando, né? Vou saber depois de alguns dias, às vezes 10, 12 dias. Depois eu vou saber o resultado dessa amostragem. Então, tem que ser uma coisa que tenha um risco controlado, né? Pode ser usado aqui num espaço confinado, né? Um ambiente onde eu posso ter uma concentração perigosa para a vida da pessoa. E outra maneira de coletar também seria uma bomba de fluxo constante ou bomba de vazão constante. Então, o que é isso aqui? É um aspirador de pó de precisão. Você vai regular nesse parafusinho ali. Eu abro aquela tampinha azul ali, onde tem um parafuso, e ali dentro tem o botão de liga e desliga, e tem um parafuso de regulagem de vazão. Eu tenho que acoplar ele num calibrador para saber que vazão é essa. Né? Eu vou regular essa vazão, quando eu ligar ele vai dar sempre essa vazão. E ali naquela parte de cima eu vou conectar uma mangueira que vai estar conectada ao coletor, como se fosse o filtro do aspirador de pó. Imagine aí um filtro de café, onde a gente vai passar o café e vai coar o pó do café, né? A gente mandaria esse filtro para o laboratório dizer quanto de pó de café tinha naquele ambiente, né? Se fosse aí naquele ambiente de trabalho, quanto daquela substância tóxica, que não é o caso do café, né? Estaria naquele ar. Né? E eu tenho essas bombas também assim de controle digital, mesmo princípio, mas eu vou regular aqui, em vez de regular num parafuso de vazão, vou regular nas teclas. E esse é o calibrador, tem que ligar ele na bomba para me dar com precisão de 3 dígitos depois da vírgula, né? Quanto de ar está sendo sugado por segundo ali, quantos litros por minuto, quantos metros cúbicos por segundo. Se eu tiver um dispositivo intermediário, por exemplo, aqui um ciclone, eu tenho que usar aqui um calibrador, uma jarra de calibração, botar o ciclone ali dentro e ligar a bomba, está aqui a bomba do lado direito, a pump, ligar a bomba no ciclone e o calibrador na entrada da jarra, para descontar a perda de carga do próprio ciclone. Então, dependendo da substância que eu vou mensurar, lembrando que aqui não me dá a medida direta, né? Eu vou ter um coletador diferente. Tá? Esse coletador pode ser um borbulhador, que eu faço o ar passar por dentro de um produto químico lá e depois eu mando esse produto para análise. Pode ser um tubo de carvão ativo, um tubo cheio de sílica gel, depende da substância que eu vou estar usando. Pode ser um filtro de membrana. Então temos várias opções aí. O fabricante lá, o laboratório vai me indicar para aquela substância qual é o melhor coletador. Tá? Então tem uma tabela lá onde eu vou indicar isso. Né? E a técnica química mesmo, né? Não essa de coleta, mas a técnica química de análise, tem um procedimento lá no laboratório. Talvez algum de vocês vá trabalhar com isso, com análise, né? de amostras de ar, de ambiente de trabalho. Né? Tá? Então são vários coletadores, esse aqui é um de particulado, aqui está ele desmontado, né? Então da esquerda para a direita ali, ó, GF, BG, né? Aquela letra D ali seria a película filtrante, né? Essa daqui que eu vou analisar lá no laboratório quanto da substância tem ali, particulado, né? Poeira, fumo metálico, esse aqui também a gente chama de cassete, né? Aqui outro tipo, ó, só que esse aqui tem um ciclone, aquela parte de baixo ali, letra F ali, é um ciclone. Então o que é o ciclone? É um separador de inércia. A poeira vai entrar ali, a poeira grossa vai cair naquele potinho vermelho lá, e a poeira fina, que é a que eu quero medir, que é essa que vai chegar no pulmão do funcionário, ela sobe e fica na membrana do cassete ali, do coletor. Tá? Então, dependendo do
tipo de poeira que eu vou medir, vou precisar desse ciclone. Ó, aqui está uma foto do técnico do laboratório mostrando como instalar. Então a gente sempre tem que botar o coletor a não mais do que 20 centímetros do nariz do funcionário. Tá? Esses 20 centímetros, se a gente fosse medir um palmo de 20 centímetros ao redor do meu nariz aqui, isso aqui a gente chama de campo respiratório. Tá? O que tiver a 20 centímetros de distância do meu nariz é muito provável que eu vá conseguir aspirar. E é ali que eu tenho que botar o coletor. Não adianta eu querer coletar dentro do tubo, lá dentro do becker, né? Não, tem que coletar onde o funcionário respira. Então aqui de um lado ali a gente tem o ciclone, que é para separar a poeira respirável, do outro para a poeira total, que está sem o ciclone. Tá? No caso da sílica a gente tem que medir as duas coisas, tá? Poeira respirável e poeira total. Tá? Já fiz trabalhos aí em pedreiras, né, de granito, e a gente mede isso. A poeira respirável demora 3 horas e 40 minutos a coleta. E a poeira total 20 minutos. Então a cada hora eu consigo fazer 2 amostras. Então de manhã a gente consegue fazer ali 8, né? 8 amostras e à tarde mais 8. Mas sempre para cada funcionário tem que fazer uma poeira total e uma poeira respirável. E aqui tá ruim de ler essa tabela, mas assim, esse é o catálogo do fabricante do laboratório lá, que vai me fornecer os tubos e vai me fornecer a análise. Então aqui ele diz qual é a vazão que eu tenho que regular na minha bomba, e com a vazão eu consigo calcular o tempo também que eu vou fazer essa minha amostra, né? Vou colher essa minha amostra. É claro que depende do produto que eu estou coletando. Aqui, por exemplo, é o anatômico lá da Universidade Federal. Quando eu trabalhava lá, a gente fez a análise do ar, né, do ambiente lá, e para medir a concentração de formol, né? Então ali o aluno ali está na lapela, né, com o coletador. Então vou coletar lá durante, acho que era 20 minutos lá de coleta. E aí eu mando esse coletor, né, esse cassete para o laboratório fazer a análise, e o laboratório vai me dizer quanto que tem de formol no CR desse laboratório. Aqui veio os resultados. Ó, cada linha dessa daí, né, foi uma amostra. Então ali o primeiro laboratório, né, faz tempo, isso foi em 2013, né, quando eu trabalhava lá na Universidade Federal. Então, e ali diz o limite a gente vai comparar aquele resultado com o limite de tolerância. Por exemplo, aquele primeiro lá ficou muito alto, 2,63 partículas por milhão de partículas de ar, né? Então está acima do limite de tolerância do formol. Aqui embaixo tem um bem alto também, 5,49, né, a penúltima linha. Então aí providências têm que ser tomadas. Nesse caso lá a gente fez um projeto de ventilação para melhorar a ventilação desse laboratório, para melhorar lá a vida dos alunos e dos professores que trabalham lá, para tornar um ambiente mais seguro, né? Quanto tempo demora essa amostragem, essa coleta? Depende da vazão que eu vou usar, né? Então eu posso calcular. A vazão é volume dividido pelo tempo. Então se eu sei a vazão, e o laboratório me diz qual é o volume que eu tenho que coletar. Então, por exemplo, aqui no caso da sílica, né, ele diz que eu tenho que ter uma vazão de 2 litros por minuto e coletar 400 litros. Aí eu isolo o Tzinho ali, né? Vou saber que são 200 minutos para coletar aqui a poeira respirável, né? 3 horas e 20 minutos. Tá? Então, uma conta simples aí a gente marca no cronômetro e acompanha lá o funcionário e mede lá a poeira. Depois que eu mandar isso para o laboratório, lá, o técnico de química lá do laboratório vai fazer a análise química dessa minha amostra, né? Como você tirar sangue num local aí, numa clínica, né? E você vai mandar para um laboratório de análises clínicas, né? Lá no laboratório, o técnico na bancada lá vai usar um procedimento para saber qual é a ferritina do meu sangue, quantos glóbulos brancos tem no meu sangue, né? Então, no nosso caso aqui, eu vou tirar uma amostra de ar e vou mandar só o contaminante, né? Não preciso mandar o ar todo para o laboratório. Então tem algumas técnicas aqui, por exemplo, para análise de sílica, vou usar o filtro de membrana de PVC, e aí ele vai usar lá a gravimetria, ou a difração de raio-x, ou a espectrofotometria de infravermelho, né? Então tem alguns equipamentos para fazer essa análise, e no final me dá esse relatório aqui, dizendo quanto de cada substância tinha naquela amostra, né?
Tanto a coleta quanto a análise, existem normas aqui para a gente fazer, padrões, né, para a gente fazer isso, né? Então, por exemplo, esse método, essa norma número 3 aqui da Fundacentro, Fundação Jorge Duprá de Saúde e Segurança do Trabalho, essa norma me fala que como é que eu vou fazer essa análise de laboratório para aerodispersóides sólidos aí, né, para as poeiras, para os fumos metálicos. A norma 4 já fala sobre a análise, vamos aqui, e coleta de fibras. Então, fibra de algodão, por exemplo, no ambiente de trabalho. Então, como seria a análise, a coleta, né? E também a análise lá em laboratório. E a NH8, ela fala do material particulado sólido, né? Suspenso no ar, então a coleta, né? Então, aquela primeira norma lá, NH3, fala só da análise gravimétrica, né? E essa 8 diz como é que eu vou coletar, é que vai definir qual dia eu vou usar, qual é a umidade do ar necessária, qual é a distância, aquela coisa do 20 centímetros do meu nariz, né? Normalmente quem faz essas coletas aí são os técnicos de segurança do trabalho, né? E normalmente quem faz essa análise no laboratório são os técnicos de química. Tá? Então, mas eu preciso ter confiança tanto na coleta quanto na análise para poder realmente acreditar naquele resultado, e é com esse resultado que eu vou projetar lá a melhoria do ambiente de trabalho, né? Tá? Então, lembrando que para a gente poder melhorar, resolver um problema, primeiro a gente tem que identificar esse problema, avaliar esse problema, se realmente é um problema grave, né? E para essa avaliação eu vou ter que fazer uma análise qualitativa ou quantitativa, quantidade, né? No caso dessa medição aí, né? Para daí poder realmente dizer, ó, a solução aqui é melhorar a ventilação, a solução aqui é usar um respirador, a solução aqui é trocar o produto, a solução aqui é não entrar ali, né? Então, preciso dessa avaliação do ambiente de trabalho, que é essa aula de hoje, né? Essa aula que a gente está gravando aqui agora. Ok? Muito obrigado, então, e resolvam aí o questionário que está aí na nossa tarefa dessa aula. Muito obrigado.